Olá, terceiro ano! Esse vídeo vou falar um pouquinho sobre os municípios brasileiros, que os municípios brasileiros começaram a ser criados a partir da chegada dos portugueses aqui no Brasil, na época da colonização, pelo ano de 1500. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já havia os índios aqui que se organizavam socialmente de uma forma diferente. Mas, quando os portugueses foram chegando, como vieram muitas pessoas da Europa, eles foram influenciando as pessoas que aqui estavam, foram formando cidades, formando municípios, organizando-se socialmente da forma que nós conhecemos hoje. E como que esses municípios eles eram formados naquela época do ano de 1500, na época em que os portugueses chegaram ao Brasil? Essa organização se começava porque eles precisavam de um local que desse condições para instalar várias pessoas, vários indivíduos que chegavam nos navios. E como a religião católica era muito poderosa e bastante difundida, bastante conhecida na Europa, a primeira coisa que eles faziam era encontrar um lugar e construir igrejas em respeito à fé que eles tinham. Então, eles construíam primeiro as igrejas. E as primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral. Por quê? Porque as embarcações que não paravam de chegar, que chegavam muitas, como nós vimos nas aulas anteriores, vieram muitos imigrantes de várias partes do mundo. Então, chegava sempre a embarcação aqui no Brasil. Então, eles precisavam se atracar em lugares que as recebessem em segurança. Então, por isso que eles ficavam mais no litoral. Tanto que o primeiro lugar de atracagem dos portugueses aqui, ao chegarem ao Brasil, em 1500, foi chamado de Porto Seguro. É uma região que fica ao sul do estado da Bahia. E apenas no ano 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado. Olha só, 35 anos depois que os portugueses chegaram aqui pela primeira vez, dando início a um dos primeiros municípios brasileiros. Então, em 1500, os portugueses chegaram, atracaram no local, deram o nome de Porto Seguro. Em 1535, 35 anos depois, foi fundado, o município chamado de Porto Seguro. Mas esse não foi ainda o primeiro município a ser fundado no nosso país. O primeiro município, qual foi? Foi o da Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, que foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro. Ele foi fundado no ano de 1532, 3 anos antes do município de Porto Seguro. Antes da chegada dos portugueses, indígenas tupinambás, guaianazes e tamoios já ocupavam a região, mostrando resistência contra a ocupação dos portugueses, ou seja, eles não aceitavam e acabavam lutando para não formarem essas cidades. E muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até hoje, E como que é isso? Isso foi as construções que foram acontecendo, a cultura. Então, isso foi deixando aí e foi marcando, a variedade de referências que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Como temos aqui logo abaixo, na página 59, temos a Cidade Alta em Olinda, Pelourinho em Salvador, o Tiradentes, em Minas Gerais, Goiás, cidade de Goiás, Então, essas são cidades que têm muitos registros daquela época, das pessoas que chegaram aqui primeiro no Brasil. E aí,
Isso ajuda a gente a estudar, a entender essas culturas, essas pessoas que chegaram a viver aqui. É importante lembrar que as construções do município nem sempre foram pacíficas, não foram em paz, né? Como falou lá atrás, no início da página 59, os indígenas, eles resistiram, né? Então eles brigavam. Muitos foram ocupados por meio de guerras, né? Então os indígenas foram umas dessas pessoas que guerrearam, né, com os portugueses porque eles já ocupavam o território, as terras em que aqui eles viviam. Em muitos municípios houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas e imigrantes. Escravizados eram aquelas pessoas que saíam lá dos seus países, eram trazidos dos seus países à força para trabalhar aqui no Brasil sem nenhuma remuneração, sem nenhum pagamento. E os imigrantes, né? Os imigrantes, como nós lemos algumas coisas a respeito em algumas aulas passadas, eles tinham promessa de uma vida melhor. Então, por isso, eles vinham para o Brasil para trabalhar nas lavouras, para garantir também a ocupação das terras, para extrair madeira, que como vocês devem se lembrar, no início do país, da colonização, eles tiravam muito o pau-brasil, que era uma das nossas riquezas, que hoje já está em extinção, né? Estamos procurando aí, a gente vê estudos que estão tentando plantar mais árvores pau-brasil, né? Que é uma árvore que é um dos símbolos do nosso país, inclusive nosso país leva até o nome de Brasil, né? E após garantida a ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais. Então, depois que o local era ocupado, eles iam se desenvolvendo de acordo com as pessoas que ali estavam. Por exemplo, como a gente já viu também sobre as colônias, né? As colônias eram o quê? Eram desenvolvidas de acordo com a organização social daquelas pessoas que vinham para cá. Como naquela aula anterior, nós vimos que o Japão conseguiu formar aqui no estado de São Paulo, no nosso país, no Brasil, a maior colônia japonesa. Então, a maior colônia o quê? Então, lá eles têm a vida, a organização social muito parecida, busca muito manter as tradições da terra deles lá do Japão. Então, é isso que tínhamos para hoje. Tchau, tchau, bons estudos!